Agora uma notícia que vai cair como uma bomba no direito do trabalho. O presidente Jair Bolsonaro resolveu revogar a medida provisória do contrato verde-amarelo. Vixe, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Bom, antes de começar esse vídeo, vou te pedir duas coisas. A primeira é que você deixe aquele like para ajudar a levantar esse vídeo nas buscas e que eu possa trazer mais e mais notícias para te manter bem informado. E a segunda, claro, é se inscreve aqui no canal. Não esqueça também de ativar todas as notificações para sempre ficar por dentro quando acontecer alguma coisa que vá chamar a nossa atenção. O presidente Jair Bolsonaro revogou a medida provisória 905 que tratava do contrato verde-amarelo. Depois de conversar ali com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chegou à conclusão de que não teria tempo hábil para votar a medida provisória. Então, ele, em conversa com o presidente do Senado, prometeu que revogaria a medida provisória e editaria uma nova medida provisória sobre o contrato verde-amarelo, mas agora adequada aos tempos que estamos passando de calamidade de pandemia. A pergunta é, como ficam os que foram contratados durante a medida provisória? Para quem não sabe, o contrato verde-amarelo foi ali editado no final do ano passado com o intuito de trazer novas contratações, principalmente para os jovens ali entre 18 e 29 anos que estariam atrás do primeiro emprego. Só que essa medida provisória trazia algumas características desse contrato. Primeiro, ele só poderia ter o prazo máximo de 2 anos, podendo ser prorrogado por vários períodos. E o prazo para aderir a esse contrato verde-amarelo seria até 31 de dezembro de 2022. Durante esse contrato, a alíquota do FGTS seria reduzida para 2%. E também outras características é que, junto com o salário mensal, o empregado receberia ali 13º proporcional, férias proporcionais e, claro, a sua remuneração. E para poder entrar no contrato verde-amarelo, o empregado teria que receber no máximo um salário mínimo e meio. Pois bem, esse contrato verde-amarelo, por enquanto, está acabado. Foi revogada a medida provisória. E aí se pergunta, o que vai fazer? Muitas questões chegaram para mim, seja no Instagram, seja por mensagem aqui mesmo no YouTube e e-mail. Como é que vão ficar os trabalhadores que foram contratados na época da medida provisória, já na modalidade verde-amarelo? E as questões são, será que ele migra para outro tipo de contrato temporário? Será que ele passa a ser um empregado fixo da empresa, ou seja, contratado por prazo indeterminado? Ou se aplica as regras da medida já revogada? A resposta está na própria Constituição Federal. Ele tem toda a razão. Acontece que no artigo que fala da medida provisória, que é justamente o artigo 62, ele tem um parágrafo lá na frente que diz o seguinte... Artigo 62, vou colocar aí na tela para vocês para ficar mais fácil. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que foi isso que o presidente Jair Bolsonaro fez. Mas se você descer e chegar lá no parágrafo 3º, diz que as medidas provisórias, ressalvadas a do parágrafo 11 e 12, perderão eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, devendo o Congresso disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. E aí o parágrafo 11 diz, não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes dos atos praticados durante a sua vigência conservar-se-ão por elas regidas. Então, senhores, sem muita confusão, a própria Constituição já fala no parágrafo 11 que como a medida provisória perdeu a sua eficácia, mas ela trouxe negócios jurídicos, que negócios jurídicos são esses? As contratações, verde e amarelo. Todos esses contratos continuarão a ser regidos pela medida provisória 905, mesmo ela sendo revogada. Eles não vão migrar para um novo contrato de trabalho, não vão migrar para contratos de trabalho por tempo indeterminado, nem pelas regras comuns ao contrato temporário. Eles vão continuar como verde e amarelo até o final do contrato, porque, segundo a própria Constituição, como a medida provisória perdeu a sua eficácia, não foi votada, todos os negócios jurídicos, todos os atos que foram realizados nela, vão continuar seguindo a regra dela já
revogada. Então, aí para trazer uma segurança jurídica tanto aos empregadores quanto aos empregados, aqueles que já foram contratados na modalidade verde e amarelo continuarão com as mesmas regras desse contrato. Não será permitido novos contratos, até que uma nova medida provisória, como foi prometida pelo presidente Jair Bolsonaro, seja editada. Então, espero ter esclarecido todas as dúvidas que vocês tinham com relação ao contrato verde e amarelo e a gente se vê até o próximo vídeo.